Olá, alunos! Cheguei aqui com a aula 36.1. É isso mesmo. Mas antes, quero mandar aquele alô aí aos professores presenciais e aos alunos que estão constantemente aqui mandando mensagem aqui para o professor. Então, grande abraço para vocês. Mas afinal de contas, o que eu vou ver nessa aula, professora? Vamos lá, então. Essa aula, pessoal, a gente vai estar trabalhando o aparelho ou o sistema genital masculino e feminino. Então, a gente vai estar abordando, né, as estruturas que formam o aparelho reprodutor masculino e feminino. Vamos estar abordando também os hormônios que fazem parte, né, desses sistemas. Vou estar falando sobre fecundação e também o ciclo menstrual, somente nessa aula. Então, alunos, prestem atenção, qualquer dúvida, fala com o seu professor presencial ou fala já diretamente comigo também. Então, meu diretor, corta para a telinha e vamos começar agora com a aula 36.1. Eu, professora Laísa. É isso aí, gente. Reprodução humana, como eu falei para vocês. Nessa aula, a gente aborda o sistema genital masculino e feminino, os hormônios que fazem parte desse sistema, tanto masculino e feminino, além do processo da fecundação e o ciclo menstrual, como é que ele acontece, né, no aparelho reprodutor feminino. Vamos abordar a questão das funções. Por que será que é tão importante eu estudar e entender um pouco sobre reprodução humana, professora? Então, vamos lá. Então, sistema genital masculino e feminino. O sistema genital, pessoal, ou sistema reprodutor, como ele também pode ser chamado, é o responsável pela reprodução, mais uma vez, a reprodução, e, consequentemente, pela manutenção da espécie humana. Então, eu posso dizer, vou até pedir aqui para o meu diretor me enquadrar aqui, eu posso dizer que quando eu falo que ele é responsável pela reprodução, eu estou falando o quê, professora? Eu estou falando que ele é responsável pela perpetuação da sua espécie, por gerar descendência. Então, esse aí seria o quê? A finalidade da reprodução, gerar descendentes. Só um adendo aí com relação nessa função do aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Meu diretor, volta agora para a telinha, que a gente vai prosseguir aqui com a nossa aula. Então, o sistema reprodutor humano, também chamado de sistema genital, ele é formado por órgão que constitui o aparelho genital masculino e feminino, que é o que a gente vai ver. Quais são esses órgãos? Quais são essas estruturas? O que difere, né, o aparelho reprodutor masculino para o aparelho reprodutor feminino? Quais são os hormônios que fazem parte do aparelho reprodutor feminino para o aparelho reprodutor masculino? Então, é tudo isso aí. E aqui de cara, pessoal, a gente tem um símbolo aqui, né, que é o símbolo feminino. Eu lembro, assim, que para eu decorar, quando eu era menor, né, 7, 8 anos, que eu via essas imagens, eu não entendia o que era, né? Eu achava que era só um desenhozinho, uma ilustração, mas não. Então, essa primeira imagem aqui que eu circulei representa o sexo feminino. E essa imagem que eu estou circulando agora, com a setinha apontada para cima, o sexo masculino. E eu decorei, quando eu era pequenininha, lembrava que olhei, né, o aparelho reprodutor feminino, lembrei aqui, eu associava ao espelho, então eu consegui identificar, né, que era o sistema feminino. Só um adendo aí para vocês, né, da minha infância aí, mas vamos continuar com a aula, é isso aí. Então, o sistema, o aparelho reprodutor humano, é o que identifica, pessoal, o sexo, isso aqui é bem importante, né, enfatizar aqui para você, o sexo biológico do indivíduo. Porém, existem muitos outros fatores importantíssimos que estão relacionados à sexualidade humana. É ele que vai estar identificando, o aparelho reprodutor humano ou o sistema reprodutor humano, o sexo do indivíduo, nesse caso o sexo biológico, feminino ou masculino, que é o que a gente vai estar abordando nessa aula. Fatores inerentes à sexualidade humana
já não é dessa aula, tá bom, gente? E vamos lá, então, ao sistema genital masculino. Vamos começar aqui abordando, né, o sistema genital masculino. Então, o sistema genital masculino, ele vai ser formado por 2 testículos. Esses 2 testículos, pessoal, eles vão estar envoltos por uma bolsa escrotal, muitas vezes chamada de saco, ou também de escroto. Olha os nomes aí, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, onde vocês vão estar identificando melhor essas estruturas que compõem o aparelho reprodutor masculino. A gente tem os 2 epidídimos, que fazem parte do sistema genital masculino. Vamos ter os ductos, nesse caso, deferentes, e ejaculatórios, por onde vai estar passando esses espermatozoides, porque o sistema genital masculino, ele produz o que, professora? Os espermatozoides. Isso mesmo, as células sexuais masculinas. Vamos estar também enfatizando e falando nessa aula sobre a uretra. A gente também pode estar abordando nessa aula sobre o pênis e as glândulas anexas que fazem parte do aparelho reprodutor masculino. Que glândulas são essas, professoras? No caso, a próstata, a glândula prostática, 2 glândulas vesiculosas e 2 glândulas bulbouretrais. E você vai entender a função dessas glândulas no sistema genital masculino. Então vamos lá? Olha aqui uma imagem que aí aqui você já tem uma luz, né? Você já consegue identificar o que eu falei para você. Então aqui a gente tem, pessoal, o pênis. Vamos ter o testículo, que vai possuir, vai ter, né, esses dois órgãos ovoides, onde eu vou ter o que? A formação dentro do testículo, né, nos túbulos seminíferos, é onde eu vou ter o que? A formação dos espermatozoides. Eu vou ter uma outra estrutura que fica acima do testículo, que a gente chama de epidídimo, que é o local onde vai acontecer a maturação, o armazenamento desse espermatozoide que foi fabricado no testículo. E vamos ter, pessoal, esses canais aqui, que a gente chama de ducto deferente, isso mesmo, além da vesícula seminal, que vai ajudar, né, a nutrição, o fortalecimento, digamos assim, desse espermatozoide. Vamos ter a bexiga, é o local onde, nesse caso aí, só ilustrando que a imagem reforça, a gente vai ter a bexiga, que corresponde ao aparelho reprodutor urinário do indivíduo, e vamos ter a uretra, que corresponde tanto ao aparelho reprodutor masculino, quanto ao aparelho reprodutor urinário. Isso mesmo, tá? Então, ele faz parte de 2 sistemas, o sistema reprodutor masculino e o sistema urinário. Por quê? Porque na uretra eu vou ter tanto a passagem do espermatozoide, né, eu vou até fazer aqui, quanto a passagem da urina do indivíduo. Então, no mesmo canal, eu vou ter a passagem do espermatozoide, como eu vou ter a passagem da urina. E agora, gente, a gente vai entender melhor o que cada estrutura tem como função no aparelho reprodutor masculino. Então, vamos prestar atenção para que vocês possam, né, entender melhor. A bolsa escrotal, pessoal, mais conhecido como saco escroto, é um órgão ímpar, também conhecido como escroto ou saco escrotal. É uma bolsa de pele que se localiza o quê? Abaixo do pênis. E no interior dessa bolsa encontramos as gônadas masculinas. Nesse caso, quando eu falo de gônadas masculinas, eu estou falando de quê, professora? Do testículo. E é no testículo que eu tenho o quê, professora? A produção de espermatozoide. Só para vocês saberem. Então, é uma bolsa, tá? Que eu tenho o quê? Que eu encontro no interior dessa bolsa gônadas
masculinas, os testículos. E nos testículos podemos encontrar milhares de tubos, pessoal, enovelados, que são chamados de túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos por meio do que vocês já conhecem como espermatogênese, né, que é a formação do espermatozoide. Então, vocês vão ter que associar que no testículo eu tenho tubos enovelados, que vocês vão estar vendo na próxima imagem, e nesses tubos enovelados eu tenho o que eu chamo de túbulo seminífero, onde eu tenho o quê? O processo de formação do espermatozoide. E esse processo de formação do espermatozoide ele é chamado de espermatogênese. Nos túbulos seminíferos, os espermatozoides, eles são nutridos pelo que a gente chama de células de Sertoli, né? Eles precisam ganhar força, maturação. Então, né, eles vão ter essa nutrição graças a o que eu chamo de células de Sertoli. E olha aqui, pessoal, nessa imagem aqui você consegue identificar os túbulos seminíferos. Percebam aqui que ele é o quê? Ele é esse emaranhado de fio. E é nesse emaranhado de fio, vou até rabiscar aqui, é nesse emaranhado de fio que eu tenho o quê? A produção do espermatozoide. Tudo bem, professor, já entendi que no testículo eu vou ter o túbulo seminífero, no túbulo seminífero eu vou ter o processo de produção do espermatozoide, beleza. E aí, professor, e depois? Depois, pessoal, ele vai passar do túbulo seminífero, ele vai para o epidídimo, onde ele vai completar a sua maturação. E aqui você já percebe que aqui a gente já tem o quê? Nós já temos canais, dois ductos aqui, né? O ducto deferente e o ducto eferente. O ducto eferente é quando esse espermatozoide, que foi fabricado aqui no túbulo seminífero, sai e ele passa por esse ducto eferente e do ducto eferente ele chega aonde? Ao epidídimo. Aqui ele completa a sua maturação e do epidídimo, esse espermatozoide, ele segue pelo ducto deferente, tá bom? Perceberam aí a diferença? Vamos lá, então. Depois de formados, os espermatozoides saem dos túbulos seminíferos, como eu falei para vocês, e são encaminhados para os ductos eferentes até chegar onde? Aos epidídimos. Quando eles chegam no epidídimo, eu falo que eles ganham o quê? Maturação, eles ficam maduros. Por quê? Porque é no epidídimo que os espermatozoides ganharão mobilidade e serão encaminhados para os ductos deferentes, que antigamente, alguns livros, né, se você pesquisar, vocês podem ouvir essa denominação de canais deferentes. Mas hoje, né, se padronizou como ductos deferentes. Então, perceberam? Vamos lá, então, para vocês não esquecerem. Nos testículos eu tenho o quê? Eu tenho a produção do espermatozoide. Entendi, professora. E onde é que esse espermatozoide ele vai ser produzido? Nos túbulos seminíferos. Dos túbulos seminíferos, eles vão passar pelos ductos eferentes para chegar onde? Nos epidídimos. Chegou no epidídimo, ele vai ganhar o quê? Mobilidade, maturação. Ele vai ter a maturação, essa mobilidade. E aí eles vão ser encaminhados pelos ductos deferentes. E nesse caminho é o que a gente vai ver o que vai acontecer nesse caminho aí. Então, nos ductos deferentes, são dois tubos que saem, um de cada testículo, e passam pelo abdômen, contornando a bexiga até fundirem-se ao ducto das glândulas seminais, compondo o ducto ejaculatório, que desemboca onde? Na uretra. E todos os espermatozoides produzidos ficam o quê? Armazenados no epidídimo e nos ductos deferentes até serem eliminados no processo que a gente chama de ejaculação. Jatos que vão estar eliminando milhões e milhões de espermatozoides. Glândulas seminais, né? Quando eu falo do ducto deferente, ele vai passar
né, vai receber essas glândulas anexas. Então, as glândulas seminais, também chamadas de vesículas seminais, elas são encontradas atrás da bexiga e acima da próstata. E o que a glândula seminal vai produzir, professora? Para ajudar o espermatozoide? Ela produz um líquido alcalino. Quando eu falo de alcalino, eu estou falando de base, de básico, que é lançado no ducto ejaculador e tem a função de quê? De nutrir os espermatozoides durante a sua viagem em direção aonde? Ao óvulo, ou ovácito secundário. Essa é a função da glândula seminal. Nutrir o espermatozoide e lançar o líquido alcalino básico. As glândulas seminais, por ser de natureza alcalina básica, o que ela vai fazer, gente? Esse líquido, ele tem como função neutralizar o ambiente ácido da uretra masculina, que constantemente ali na uretra masculina está saindo o quê? A urina, né? Isso mesmo. E do trato genital feminino, tornando esse ambiente ideal para o quê? Para que os espermatozoides consigam sobreviver, garantir a sobrevivência, pessoal, desses espermatozoides. Então, esse líquido, o líquido seminal, produzido por essas glândulas, compõe cerca de 60% do volume total do esperma, também que pode ser chamado de sêmen. Então, a gente já viu aqui a função da glândula seminal, que é neutralizar o ambiente ácido para que esse espermatozoide consiga o quê? Sobreviver e chegar aonde? No óvulo. E a próstata? A próstata é essa glândula que vocês estão vendo aqui, de aproximadamente 4 centímetros e se localiza abaixo da bexiga urinária. Dá para observar aqui, né, pessoal? Abaixo, a bexiga está aqui, ela se localiza abaixo dela. E ela produz uma secreção nutritiva para os espermatozoides que constitui de 15 a 30% do esperma. Além da próstata, a gente tem uma outra glândula, que é a glândula bulburetrais. Isso mesmo, são localizadas abaixo da próstata, também conhecidas como glândulas de Cooper. Então, o que vai acontecer, pessoal? Durante o momento do ápice sexual, durante a excitação sexual, essas glândulas, elas produzem um líquido alcalino, né, que vai lubrificar o pênis e ajuda a neutralizar resíduos de urina. Também tem essa função, né, de neutralizar os resíduos de urina presentes no canal da uretra, além de eliminar espermatozoides danificados durante o que, professora? A ejaculação. Então, mais uma função aí, mais uma glândula que vai estar ajudando na sobrevivência dos espermatozoides. No caso da glândula bulburetrais, né, elas têm também essa função de neutralizar resíduos da urina presentes no canal da uretra, eliminando espermatozoides danificados desse canal, que pode ter ficado algum resquício, então ele elimina durante o processo da ejaculação. E aí vem a uretra. A uretra é aquele canal que eu falei para vocês, que ela tanto faz parte do sistema reprodutor masculino quanto do sistema urinário. Então, a uretra é um canal que passa por dentro da onde, professora? Do pênis. Olha aqui o pênis. Por dentro do pênis e é comum aos sistemas urinário e genital. Ou seja, por esse canal são conduzidos o esperma e a urina. Então, nesse canal eu tenho condução do esperma e da urina. 2 pontos aí que vocês não podem esquecer, tá? Com relação à uretra. Prosseguindo aqui, o pênis, professor. Então, o pênis, pessoal, ele sim é um órgão copulador masculino. E ele possui tecidos esponjosos que são ricos em quê? Em vasos sanguíneos. Nesse caso, os corpos cavernosos, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, e também o corpo esponjoso, né, que ele apresenta. O corpo esponjoso, olha aqui. E olha aqui, gente, o canalzinho da uretra. Perceberam aqui por onde vai estar tendo, por onde a gente tem essa passagem ou do espermatozoide
ou da urina. Prosseguindo aqui, quando o homem, gente, ele atinge o clímax sexual, o ápice sexual, o que vai acontecer? O esperma, ele acaba sendo expulso do seu corpo através da uretra em um processo que a gente chama de quê? De ejaculação. Tá? Ejaculação. Então, em cada ejaculação, o homem ele expulsa cerca de 3 a 4 ml de esperma, que nesse líquido contém de 300 a 500 milhões de espermatozoides. Olha aí, gente, mais uma curiosidade com relação ao sistema genital masculino. Olha o tanto de espermatozoides que são expulsos no momento de uma ejaculação, tá bom? Então essa aí, gente, foi um ponto aí que a gente falou com relação ao aparelho reprodutor masculino. E agora a gente vai entrar nesse aparelho. Que aparelho é esse, professora? O sistema genital feminino. Então, meu diretor corta aqui, isso mesmo. Então, gente, vimos ainda há pouco o aparelho reprodutor masculino. Então, vocês viram, tiveram esse embasamento das estruturas que formam esse aparelho reprodutor, suas funções. E agora a gente entra onde? No sistema genital feminino. E qual seria a função básica do sistema genital feminino? É justamente, pessoal, receber essa célula gamética. Que célula gamética é essa, professora? A célula sexual masculina. Então, o aparelho reprodutor feminino, ele tem, né, uma das funções receber o quê? O espermatozoide, que é o que a gente vai ver agora dentro das funções que ele faz parte. Então, meu diretor, corta para a telinha de novo, que a gente vai ver agora essa função. Bom, então, é função do sistema reprodutor feminino receber o quê? Os gametas masculinos, né? O espermatozoide aqui. E, além disso, né, oferecer ambiente favorável para a fecundação. Melhor ambiente, né, para que aconteça a fecundação. Preparar o corpo para que haja essa fecundação. Além disso, o que, professora? A formação de um zigoto é uma das funções também do aparelho reprodutor feminino, formação de zigoto, célula-ovo. Então, o encontro, né, permitir o encontro do espermatozoide com o ovócito para eu ter o que? A formação dessa célula-ovo e a formação de um novo indivíduo. Além disso, o desenvolvimento do embrião, embrionário, né, ao feto. Então, esse aí é um dos pontos com relação às funções do sistema reprodutor feminino. Enquanto o aparelho reprodutor masculino, a função deles, né, era a produção, está relacionada à produção do gameta masculino. No caso do aparelho reprodutor feminino, já é o quê? Já é receber esse gameta e permitir, pessoal, um ambiente favorável para que a fecundação aconteça, para que aconteça a formação do zigoto, o desenvolvimento do embrião a feto, tá bom? Prosseguindo aqui, então, o sistema genital feminino, ele vai ser constituído internamente, por quê, professora? Por 2 ovários, 2 tubas uterinas, ovidutos ou trompas de falópio também, que pode receber essa denominação, tá bom? Como na biologia, né, a gente vem falando, às vezes um nome, ele recebe várias denominações, e o útero, que lembra, pessoal, uma pera invertida, de cabeça para baixo. Então, a vagina é um canal com abertura para o exterior do corpo, comunicante com a vulva ou pudendo, que é a região externa, tá bom? Só um adendo aí com relação, né, ao sistema genital feminino, que é importante que vocês conheçam essas estruturas que a gente vai estar abordando agora ao longo da nossa aula e, além de conhecer essas estruturas, identificar sua função. Os pares de ovários
com morfologia arredondada e diâmetro médio de 4 centímetros, responsável pela formação e maturação de gametas e produção de hormônios. Nesse caso, pessoal, o estrógeno e progesterona. Segue essa disposição bilateral. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, a gente tem um canal vaginal, né, o canal da cópula, onde o pênis vai ser acoplado aí. Aqui, que eu falei, que eu dei o exemplo aqui para você, da pera invertida, isso aqui que eu estou circulando, é o útero, que ele vai ser forrado por uma camada de células que a gente chama de endométrio. A gente vai ter aqui 2 pares, no caso, né, um par de ovários, que são essas glândulas aqui que eu estou circulando, que tem como função produzir os ovócitos, é uma das funções do ovário, além, né, da formação dos ovócitos, também é responsável pela produção de hormônios, nesse caso o estrógeno e a progesterona. E aqui, pessoal, esse canal aqui, a gente denomina, recebe o nome de quê, professora? De tuba uterina. Então, esse canalzinho aqui que eu estou circulando aqui é a tuba uterina, por onde esse óvulo vai sair, vai ser formado, e aqui, né, eu tenho na tuba uterina o processo que eu chamo de fecundação, onde vai acontecer um encontro do óvulo com o espermatozoide. Localizado entre a bexiga e o reto, posiciona-se o útero. Olha aqui, bem bonitão, né, o útero aqui para vocês. Também um órgão oco, em forma de pera, cuja função ele é receber o ovo ou o zigoto, alojando o desenvolvimento do embrião. É mais um ponto aí com relação, né, à função do útero, que é justamente o quê? Na tuba uterina, que é essa porção que eu falei aqui para vocês, acontece o quê? A fecundação. A partir do momento que acontece a fecundação, eu tenho o quê? A formação da célula ovo zigoto, e essa célula ovo ou zigoto, ela vai ficar depositada na parede uterina. Aí ali eu vou ter o quê? O desenvolvimento do embrião. A partir da base, ou colo do útero, projeta-se a vagina. Esse órgão, além de receber o pênis durante a relação sexual, também conduz à secreção menstrual e permite sua elasticidade. É mais um ponto aí com relação à vagina. Então, a dilatação que proporciona o nascimento do feto na ocasião do parto também, tá? Então, tem essa aí. Então, tem várias, como é que eu posso dizer, várias funções com relação, né, à vagina. E no limiar da vagina com a vulva, essa porção mais externa, pessoal, situa-se o que a gente chama de ímen, que seria o quê? Uma extensão do tecido epitelial proveniente da vagina, formando uma membrana que, depois de rompida com a primeira relação sexual, indica a situação deflorável do organismo feminino, aspecto que hoje mesmo é puramente o quê? Social, tá bom? E a vulva, órgão externo da genitália, a porção externa, ela é formada por pequenos e grandes lábios, que são dobras de tecidos adiposo, protegendo o quê? A abertura da vagina. E o clitóris, né, ele é o órgão sensorial sensível do aparelho reprodutor feminino. Então, é o apêndice sensível, ele é formado pela junção dos pequenos lábios e na porção superior da vulva. No organismo feminino é diferente do masculino, tá? O sistema genital, ele não compartilha alguns órgãos com o sistema excretor, que é o sistema urinário, que eu falei para vocês. Assim, na vulva, também há um orifício para o sistema excretor, a abertura da uretra. É diferente. Vocês vão ver melhor agora nessa imagem. Olha aqui, pessoal. Todas aqui as estruturas que compõem o aparelho reprodutor feminino. A gente tem aqui o ovário, que vai estar
Produzindo o que, professora? O óvulo, o ovócito. A gente vai ter aqui a tuba uterina, por onde esse óvulo vai estar caminhando aqui para ter um encontro com o espermatozoide, caso haja, né, relação sexual. E a mulher esteja no seu período fértil, tem toda essa questão. Aqui a gente consegue identificar, pessoal, o útero, né, nessa vista aqui, nessa imagem, conseguimos identificar a bexiga urinária, o colo do útero. É tão comum, né? O médico ginecologista sempre está pedindo exames para verificar as células que compõem o colo do útero, para ver se não tem nenhuma incidência, algo anormal nessas células. Aqui a gente tem o reto, o ânus. E aqui, pessoal, olha a diferença, né, com relação ao aparelho reprodutor masculino, que nesse caso aqui, a uretra, ela vai sair apenas, eu tenho o quê? Apenas a saída da urina por esse canal. E no caso aqui, a vagina sim é o órgão copulador. É por ele que eu vou ter o quê? Né? A copulação. E também, né, a entrada do pênis, como também, né, no caso de uma relação sexual, como também a saída de um feto, quando a gente considera um parto normal. Por ele, tem essas duas funções aí, né, que eu acabei de citar aqui para vocês. Mais uma vez aí, mostrando aqui para vocês, né, a representação do aparelho reprodutor feminino, onde a gente vai ter mais uma vez aqui tuba uterina, o ovário, que vocês já sabem, né, que o ovário ele é relacionado ao quê? A produção do ovócito, e além da produção do ovócito, né, ele está relacionado à produção de dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. Isso mesmo, aqui a gente vai ter o útero, o fundo do útero, tá bom? Olha aqui o fundo do útero e a vagina, com relação às estruturas que compõem o aparelho reprodutor feminino, tá bom? E agora, pessoal, vocês já viram o aparelho? Deixa eu até vir aqui para frente da câmera. E agora, vocês já viram o aparelho reprodutor masculino, já viram o aparelho reprodutor feminino, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os hormônios que fazem parte desses sistemas, tanto do feminino quanto do masculino. Então, meu diretor, volta agora para a telinha para a gente continuar aqui a nossa aula. Então, hormônios dos sistemas genitais. A gente vai começar, pessoal, com os hormônios que compõem o sistema genital masculino. Vocês lembram que a professora falou dos testículos? Lembrou que eu falei que os testículos eram o quê? São responsáveis pela produção do espermatozoide. São as células sexuais masculinas. Mas além deles serem responsáveis pela produção do espermatozoide, é no testículo que eu tenho o quê, professora? Que eu tenho a produção de um hormônio, que eu chamo de quê? De testosterona. É isso mesmo, o hormônio que eu chamo de testosterona. Então, os hormônios do sistema genital masculino, ele vai ser produzidos nas gônadas masculinas, nesse caso, testículos, e é na puberdade, aproximadamente a partir de 11 a 14 anos, que começam a ocorrer as mudanças psicológicas e também fisiológicas no corpo dos meninos. Aí vem a questão do aparecimento de pelos, né? O próprio, como é que eu posso dizer? Suor muda, né? Tudo isso o quê? É uma mudança fisiológica que já vai acontecendo no seu corpo, no corpo, né? Para chegar à vida adulta. E aqui, né, como eu falei para vocês, a gente tem dois hormônios. O hormônio folículo estimulante, que ele é chamado de FSH, e eu tenho o hormônio luteinizante, que eu posso chamar de LH. Esses hormônios também são chamados de gonadotrofinas.
E eles têm a função, pessoal, de estar estimulando células intersticiais ou células de Leydig a produzirem o quê? Testosterona. Eu tenho uma glândula aqui no meu encéfalo, nós temos uma glândula no nosso encéfalo que vai estar o quê? Que vai estar estimulando esses hormônios para que eles estimulem o quê? Essa produção, no caso, da testosterona, que chegue lá no testículo e inicie essa produção. A testosterona, ela é o principal hormônio masculino. E ele vai determinar o desenvolvimento de quê? Dos órgãos genitais, a descida dos testículos para a bolsa escrotal e o aparecimento das características sexuais secundárias masculinas. Que características são essas, professora? O próprio engrossamento da voz é uma característica, pessoal. Então, distribuição de pelos pelo corpo, engrossamento da voz, o desenvolvimento dos músculos, dos ossos, entre outras estruturas, promovendo também o amadurecimento dos órgãos genitais, além de promover o impulso sexual. Então, a testosterona, ela começa a ser produzida ainda na fase embrionária e é a presença dela que vai determinar o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos. E agora a gente viu o masculino, agora a gente vai ver o quê? Os hormônios do sistema genital feminino. Isso aqui tá fácil, né? Você já sabe que no ovário tem a produção do estrogênio e da progesterona. Então, os principais hormônios sexuais femininos são o estrógeno ou a progesterona. O estrógeno, ele é produzido pelos folículos do ovário, ou seja, pelos óvulos em formação, responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle também do ciclo menstrual. Olha aí, gente, a importância do estrógeno. Já a progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo, estrutura que se forma a partir do folículo, e juntamente com o estrógeno, atua nas diversas fases do ciclo menstrual. Então, a gente também vai ter o FSH e o LH, que são, né, como eu falei para vocês, são hormônios que são produzidos na hipófise e atuam na regulação desses processos reprodutivos, e esses dois hormônios atuam em diversas etapas do ciclo menstrual e também da gravidez. Vamos falar agora do processo que eu chamo de fecundação. Então, a fecundação, pessoal, ela vai acontecer na tuba uterina e ela tem a função de captar e conduzir os óvulos, nesse caso, os ovócitos secundários, liberados pelos ovários durante a ovulação. Esse processo se inicia com a ação das fímbrias, que são estruturas delicadas, parecem cílios e filamentos novidutos, que voltadas para a cavidade periuteral auxiliam na recepção dos óvulos. O conduto da tuba é um órgão oco musculoso que desemboca na cavidade do útero. Em sua parte terçolateral, normalmente ocorre a fecundação, pessoal. Mulheres estão no período fértil e acontecendo a relação sexual, a ejaculação, pode sim acontecer a fecundação, fertilização. Né? Aqui, a gente tem um exemplo aqui do óvulo, mostrando aqui esse encontro do espermatozoide com esse óvulo. Aqui eu tenho fertilização e aqui o momento dessa fusão, célula-ovo, essa célula já começa a se dividir e ela vai acontecer o quê? Esse embrião já vai ser implantado no útero, tá bom? E quando não tem fertilização, professora, aí a gente tem, né, depois de um período, a menstruação. E o óvulo, olha aqui, gente, o óvulo emergindo do folículo, que é esse saco vermelho cheio de fluido, que é localizado no ovário, que é essa área clara aqui, ó. Ao ser expelido, o óvulo vem envolvido em uma espécie de gelatina amarela contendo células. Tá vendo aqui? Lembra uma gelatina, um gelzinho amarelo. E aqui, gente, é o que? A estrutura que forma tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Né? O espermatozoide vai ser dividido pela cabeça e pela cauda. Na cabeça eu tenho um acrossoma, que eu tenho enzimas digestivas para que ele consiga adentrar aqui o óvulo. Eu tenho um núcleo onde eu vou ter aqui metade dos cromossomos daquele indivíduo, corpo basal, mitocôndrias, que está relacionada à energia, fazer com que essa cauda aqui, né, ela chegue aonde, professora? No óvulo, tá bom? E aqui, mais uma vez, uma ilustração aí desse óvulo com esse espermatozoide. Mais uma vez aqui mostrando aqui para vocês, né, a reação que acontece do
e espermatozoide. Vocês estão vendo aqui o cromossomo, o acrossomo, chegando aqui a reação dele quando ele chega aqui, penetra no ovócito. A partir do momento que ele entrou aqui, a gente vai ter os núcleos que vão se fundir, formando um indivíduo diploide. E agora, ciclo menstrual. Vamos lá, gente. Pode-se dizer que uma vez por mês, em média, o ovário lança um ovócito secundário na tuba uterina. E o útero prepara para receber o embrião. Caso não haja fecundação, o ovócito secundário ele faz o quê? Se degenera e a parte interna do útero desmancha-se e é eliminada pela vagina. Aí a gente tem o quê? A menstruação. E dependendo da mulher, tá bom? O ciclo menstrual dura em média 28 dias. Dele vão participar o quê? 4 hormônios. Os que tem os da hipófise, que vocês já conhecem, que eu já falei, né? Que está relacionado ao FSH e o LH. E no ovário, estrógeno e progesterona. E o ciclo menstrual ele pode ser dividido em 3 fases: proliferativa, secreção e a menstruação, que é o sangue quando desce. Essa fase proliferativa, o folículo vai crescer e se prepara para a ovulação. E esse crescimento ele é estimulado pelo FSH, que é esse hormônio lá da hipófise. Os hormônios estrógeno predominam, estimulando esse crescimento e desenvolvimento do endométrio. Vários folículos são estimulados, mas apenas um é guerreiro e termina o crescimento transformando-se em folículo maduro ou folículo de Greve. E o estrógeno, em maior quantidade no sangue, estimula a hipófise a liberar, gente, grandes quantidades de quê? De LH e FSH. Esses hormônios, eles induzem o quê? O processo da ovulação, que geralmente ocorre no 14º dia após o início do ciclo menstrual. A partir do momento que você conta, você menstrua, e ali você já começa a contar o dia do seu ciclo, tá bom? E a fase secretora, a fase lúteo, ocorre após o que, professora? A ovulação. O LH, ele estimula as células do folículo ovariano rompido e se transforma em corpo amarelo, também conhecido como corpo lúteo. E é no corpo lúteo que ocorrerá a produção de estrógeno e progesterona. Fase menstrual, nem preciso falar o que é a fase menstrual. Se nenhum embrião for implantado, o corpo lúteo se desintegra, reduzindo os hormônios ovarianos, e essa queda hormonal provoca o estreitamento das artérias da parede uterina. E o resultado é o que, gente? Esse sangue aqui, que é a menstruação. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula e já já eu volto para aquele momento da nossa interação, revisão de aula. Até mais!